Texto que se encontra no Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, obrigado, garoto. Diz assim, 23, versículo 20, eu vou ler até o 25, diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa, repita comigo, mesa, e com os 12, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora que não houvesse nascido. Versículo 25. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Irmãos, a gente olhando para a Bíblia, e a gente olhando aqui no versículo 20, pôs-se ele à mesa, parece uma coisa simples. E aí, eu perguntei para o Senhor, o porquê de dar importância de colocar ali que Jesus estava à mesa. Podia simplesmente colocar que ele estava sentado com os discípulos, mas estava dizendo que ele estava sentado à mesa. Aí eu fui estudar sobre a mesa, e eu descobri que mesa na cultura judaica não representa simplesmente uma peça de decoração. Não representa simplesmente algo que você coloca na tua sala para deixar ela bonitinha. Mesa na cultura judaica representa o centro das emoções da família. É na mesa que você se assenta e o olho no olho acontece. É na mesa que você se assenta para tomar decisão. É na mesa que lei justa e injusta é decretada, irmão. E o Senhor começou a me levar para dentro dessa passagem, e eu sentar na mesa espiritual e analisar como é que estava a minha vida diante dele. E eu falei: Senhor, quem está sentado comigo na mesa? Porque o Senhor Jesus, aleluia, quando ele se sentou à mesa, ele conhecia na sua onisciência o caráter de cada um, irmão. Aleluia! Senhor Jesus, como chamou comer, aleluia, para se assentar e rezar com ele, ele sabia do caráter de Tomé na sua onisciência. Quantos de nós, na mesa espiritual da nossa vida, muitas das vezes nos chamam um Tomé para sentar com a gente? Anda com a gente, ora com a gente, busca com a gente, mas não acredita no que Deus tem para fazer na vida da gente. Aleluia! Quantos de nós não colocam Pedro, irmão? Que era que a gente sobe monte, jejua, olha, eu estou contigo, tá? Quando você estiver na prova, eu vou contigo. Mas vai ter um momento que esse Pedro vai te negar. Vai ter um momento que ele vai começar a te seguir à distância. Poxa, irmão, você pode dizer que hoje não dá. Vai ter um momento que o Pedro vai negar, irmão. Mas o pior de todos, irmão, e todos nós, infelizmente, colocamos na mesa espiritual da nossa vida Judas Iscariote. Se você for ver, todas as vezes que a Bíblia faz menção de Judas Iscariote, você vai ver que não diz ali Judas Iscariote, o que nasceu traidor. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o que se tornou traidor. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus me esclarece? E a pessoa que anda contigo, ela não te trai do dia para a noite, irmão. É igual o conceito da queda. Ninguém cai do dia para a noite. Satanás virou um pouquinho, chamando, depois vira mais um pouquinho, e quando vê, caiu. Está entendendo? É gradativo, a traição é a mesma coisa. Um dia discorda de você, outro dia se junta com outra pessoa para falar da tua vida, para falar do teu ministério, para falar da maneira que você ora. Até que chega um momento que ele revela o verdadeiro caráter. Aí dentro disso, pela misericórdia, Deus me deu um corinho.
Porque para mim entrar nesse negócio aqui, irmão, eu tive infelizmente viver esse negócio. E doeu, irmão, doeu. Porque você andar lado a lado com uma pessoa, revelar teu coração, a particularidade, e você descobrir que quem levantou toda a calúnia foi quem andava lado a lado contigo. Aí pela misericórdia Deus me deu um corinho assim, ó. Na mesa ele estava a compartilhar, foi logo depressa para concretizar aquilo que foi proposto no teu coração. Adquire essa traição, dependente de Judas anda por aí, e vida no é o que querem possuir. O cartão se dá pra identificar aquele é que deve crucificar. Aquele amigo que só se falou, descendência de Judas como traidor. Aqui vem da minha amigo que só se falou, descendência de Judas como traidor. Passava comigo na congregação, juntos alegava na presença do varão. Mas quando veio a fome ele se revelou, depois de meu amigo passou traidor. Mas quando veio a barulho ele se revelou, ele deixou de ser amigo, mas é traidor. E quando veio o levante ele se revelou, ele deixou de ser amigo, mas é traidor. Mas todo mundo na congregação, juntos alegava na presença do varão. Mas quando veio a fome ele se revelou, depois de ser amigo, mas é traidor. Ele se revelou, depois de ser amigo, mas é traidor. E quando veio a barulho ele se revelou, para ser traidor. Ele se revelou, para ser traidor. Ele se revelou, para ser traidor. Se liga nessa terra, presta atenção. Cuidado, não revela o teu coração. E não se esperando pra poder guiar. Se liga nessa terra, deixa trabalhar. Passava comigo na congregação, tudo celebrando na presença do varão. Mas quando veio a fome ele se revelou, deixou de ser amigo pra ser traidor. Mas quando veio a barulho ele se revelou, deixou de ser amigo pra ser traidor. Amém? Cuidado para quem você revela teu coração. Está entendendo? O rei Ezequias cometeu uma falha tremenda. A Bíblia nos diz que o profeta Isaías foi até a casa de Ezequias. E a gente já conhece essa passagem. O profeta falou para ele, ó, coloca a tua casa em ordem, porque com certeza morrerá e não viverá. Ezequias, irmãos, estava enfermo. E uma pessoa que está enferma, ela está carente de cuidado, de atenção. A pessoa que está doente, ela está precisando de tratamento. E automaticamente, a pessoa que está enferma, ela está carente, irmão. E você já reparou que uma pessoa carente ela é um prato feito com o adversário? Quer seja carência sentimental ou espiritual. O que acontece? Satanás aproveita dessa carência, confunde o sentimento de carinho com amor, confunde paixão com amor. Aleluia! Parece que é, mas não é. Mas, irmão Eduardo, por que eu entendi dessa maneira? Porque é uma carência. E se essa carência não é suprida pelo Espírito Santo, outra pessoa vai querer suprir o adversário da minha alma e da sua alma. A Bíblia nos diz que o rei Ezequias, irmão, no momento da sua enfermidade, recebe uma embaixada chamada Embaixada de Merodach Baladã. Ele abre a porta da sua casa, mostra o quarto da unção, mostra o quarto do unguento. Olha ali onde eu guardo as armas. Está vendo ali? Ali onde fica a azeite, ali onde fica o chão, ali onde eu boto as vestimentas. A Bíblia nos diz que nada fugiu daquela embaixada. Irmão, politicamente falando, nenhum país vai colocar uma embaixada em outro país se não tiver interesse em alguma coisa que aquele país tem. Ninguém ia manter uma embaixada na casa de Ezequias se não tivesse interesse em alguma coisa lá dentro. Só